É um grande, imenso prazer receber vocês aqui hoje para falar de temas tão importantes para a nossa sociedade, de temas tão importantes para a nossa vida, né? E que envolve aí todas as coisas que a gente quer de bom para a nossa sociedade. E, para isso, a gente tem convidados muito especiais hoje, que já já a gente vai apresentar. Então, vai ser um momento de troca com pessoas que estão discutindo esse tema e para a gente poder trazer isso para mais pessoas aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer todo mundo que está aqui essa tarde, que veio prestigiar, porque significa que vocês acreditam numa sociedade mais justa para todo mundo. Então, é muito bom saber que vocês estão aqui debatendo esse tema. Queria agradecer também à deputada Marina Elou, que nos ajudou aqui com a organização desse espaço, né, para a gente poder fazer aqui o nosso evento, e as diversas organizações que estão aqui representadas hoje, escolas, secretarias. Então, muito obrigada. Então, esse movimento de hoje aqui, ele surgiu a partir do nosso núcleo de estudos, que a gente tem lá na Elos Educacional, e que a gente discute diversos temas. E, no último ano, em 2023, a gente falou sobre essa questão da interseccionalidade, né? A gente começou, em 2022, discutindo sobre as questões de equidade racial e começamos a ver que vai para além só das questões raciais e que outras questões se sobrepõem a esta e que transformam o nosso país cada vez mais num país desigual, né? Então, a gente começou a ampliar essa discussão. Foi muito rica as discussões no núcleo. Acho que todo mundo que está aqui do núcleo vai poder depois contar como foi relevante para a gente, como as pessoas diziam, saio transformada a cada encontro, porque cada tema que a gente discutia, a gente saía mais mexida do encontro, né? Então, a gente pensou, puxa, mas vai ficar só aqui, entre nós, esse grupo aqui, né, de, sei lá, 20 pessoas. Então, a gente pensou como é que a gente faz para ampliar esse debate. Então, o objetivo desse seminário de hoje é justamente ampliar esse debate, essa discussão que a gente estava fazendo lá, e se juntar com outras vozes que também têm discutido sobre essa temática que a gente vai falar hoje. Então, é um momento muito feliz para nós, porque é mais um passo dessas reflexões que a gente começou lá no grupo pequeno e que a gente está crescendo aqui. Depois vai ter aí mais uns momentos especiais, mas eu vou deixar para o final, que aí a Cláudia vai contar. Mas eu queria falar um pouco sobre a nossa organização de hoje. Então, nós vamos ter 3 painéis hoje aqui, onde a gente vai trabalhar com diferentes temas. Então, no primeiro painel, a gente vai falar sobre racismo e os povos originários. No segundo painel, a gente vai falar sobre as questões de gênero. E no terceiro painel, a gente vai falar sobre o uso de dados e evidências para a gente poder olhar para essas questões aí raciais e de gênero. Então, a gente vai ter 3 momentos diferentes e em cada um deles temos os convidados que vão falar um pouco sobre o tema e depois, a cada painel, ao final de cada painel, a gente vai abrir para perguntas. Para as perguntas, vocês têm algumas opções. Edneia, acho que tem aí, ali. Vocês têm dentro da pastinha uma folha com um QR Code, e aí vocês podem entrar pelo Slido e fazer as perguntas por lá, tem aí o passo a passo explicando, mas quem prefere o jeito mais tradicional, tem algumas tarjetas também, e aí podem escrever as perguntas nas tarjetas e a gente recolhe aí no momento das perguntas, tá bom? Então, durante a fala, vocês já podem ir fazendo suas perguntas pelo aplicativo ou anotando aí na tarjeta, e ao final de cada fala a gente vai ter um tempinho para esse debate aqui. Tudo bem? Eu espero que vocês interajam bastante, participem junto com a gente, porque é um momento de diálogo. Infelizmente, não dá para a gente todo mundo falar, né, fazer um amplo diálogo, mas eu acho que a gente vai poder dialogar aí através das perguntas. Eu queria apresentar também aqui o Abner, que é o nosso intérprete de Libras,
Ele vai ter daqui a pouco uma colega que está chegando, que a chuva atrasou. Chegou? Opa! A Ziuliane Batista, muito obrigada. Então, nós teremos os dois aqui, fazendo aí essa parte da linguagem de sinais, para a gente poder deixar aí disponível para mais pessoas. Então, muito obrigada, Abner e Ziuliane. E, então, vamos começar a nossa primeira mesa. Então, eu vou chamar as pessoas para compor aqui a mesa e fazer essa mediação, e a gente vai começar, então, essa discussão. E eu não posso deixar de falar aqui que essa turma ali, toda uniformizada, está super chamando a atenção. Estou muito feliz de ter esse grupo aqui atrás. Que bom que vocês vieram participar também. Bem, então vamos lá. Primeira convidada ilustríssima aqui, que veio de lá do Ceará, chegou aqui especialmente para o evento, é a Cleidiane. Cleidiane é uma mulher indígena, Tremembé, professora, membro do Conselho Indígena Tremembé de Itapipoca, do Grupo de Mulheres Indígenas Cunhã-Porã, Tremembé, do coletivo Protegidas de Orixás, agricultora e militante da luta. Bem-vinda, Cleidiane. Não menos importante, temos aqui também cientista social, mestre em políticas públicas, Elton Souto, do Instituto da Cor, que atuou por 25 anos em educação, na gestão de projetos educacionais, é presidente do Instituto da Cor, que atua no apoio a políticas de equidade racial e antirracismo por meio de dados e disseminação de conhecimento. Bem-vinda, Elton. E para mediar essa mesa, eu vou chamar a Janaína Souza, gerente de projetos na Elos Educacional, que é doutoranda em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, graduada em Jornalismo pela Universidade Bandeirante. Atuou como professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, coordenadora do Centro Educacional e formadora de professores e lideranças educacionais. Janaína Souza. Então, passo a palavra para a Janaína a partir de agora. Vou só deixar aqui de ladinho. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer ter vocês aqui para o nosso evento. É um momento de grande alegria para todos nós que estivemos nesse núcleo no ano passado e pela relevância dessa discussão, né, que nos é tão cara. Então, agradeço a todos e especialmente aqui a Cleidiane e o Elton, que atenderam prontamente ao nosso convite, né, e se disponibilizaram a vir aqui conversar conosco sobre esses temas. Muito obrigada, Cleidiane e Elton. Bom, e para começar a nossa conversa, queria perguntar para vocês, hoje nós temos mais discussões sobre essa questão, né, referente aos temas raciais, nós temos mais representatividade na mídia, nós vemos que as coisas têm avançado. No entanto, nós ainda vemos muitos episódios de discriminação, de racismo. Como vocês percebem isso? Como vocês veem isso, esses desafios ainda hoje no nosso cotidiano? Pedir para o Elton começar, depois a Cleidiane responde também essa pergunta. Obrigado, Janaína. Está todo mundo me ouvindo? Certinho? Primeiro, a gente estava falando aqui, que assim, eu sou um pouco baixinho, fica um pouco difícil aqui de falar e me conectar com vocês, mas vamos fazer isso da melhor forma. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito o convite da Elos para estar aqui, poder conversar e poder debater sobre essas questões, que são questões que nós consideramos no Instituto da Cor como talvez as questões mais fundamentais de educação que esse país precisa tratar a partir de já. E a partir de já, porque nós já estamos com bastante atraso em relação a isso, né? Então, falar de equidade racial, falar de justiça social e racial,
na educação é absolutamente urgente, né? E nesse debate, nessa conversa aqui que começa agora, a gente vai tentar trazer algumas evidências, trazer algumas discussões, trazer algumas falas que caminham nessa direção, mas que eu gostaria sempre de trazer essa necessidade da gente olhar para a urgência, para a necessidade da gente avançar sobre esses pontos. Não podemos parar. Então, são questões que estão colocadas aqui, elas não podem voltar um passo atrás. Então, nós não podemos parar e nós precisamos avançar, porque estamos num processo de atraso muito grande. E esse atraso tem representado um processo de desigualdade e de exclusão de uma massa populacional brasileira que é muito grande. No final das contas, muita gente, é um conjunto de pessoas, muita gente sem oportunidades e sem possibilidades de se desenvolver, né, de ampliar a sua própria atuação dentro do nosso país. Então, por isso que são questões que são tão urgentes e são tão necessárias. O Instituto da Cor, uma das ações que nós fazemos é justamente ações como essa, são ações de advocacy, são ações de disseminação de conhecimentos de alguma forma e de diálogo com outras organizações para que esse tema e essa causa, ela não deixe de fazer parte das ações programáticas de organizações, instituições, pessoas e de processos que a gente vivencia, né? Então, fico muito honrado de estar aqui. Eu, além da apresentação que foi feita, eu sou cientista social, presidente do DACOR, eu costumo dizer também que tem uma coisa que me situa no mundo, né? Eu sou filho de Heretiano e de Idália, de um homem negro e de uma mulher branca, baianos, que vieram para São Paulo há anos e anos atrás, tiveram 12 filhos, eu sou o 12º. Eu sou marido da Silvana, que não pôde estar aqui, mas ela estaria aqui, a minha esposa, e sou pai do Augusto, que é um menino negro de 10 anos, e essa situação ela me coloca no mundo. E por que me coloca no mundo? Porque me projeta, me olha, me faz olhar para o passado, me faz entender as minhas ações no presente e me faz também projetar um futuro, que é o futuro, em última medida, do meu filho. A gente tem alguns pontos que eu gostaria de trazer em relação a evidências que mostram como que nós estamos atrasados em relação a esses processos. Tem uma questão quando a gente fala de educação e que infelizmente, eu uso esse exemplo, infelizmente porque é uma forma muito clara, talvez, de trazer o tamanho do desafio, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, porque nós estamos falando de trajetórias de pessoas negras na educação, né? Então, tem uma questão que ela nos é muito cara. Por exemplo, 70% das crianças e adolescentes que estão fora da escola, entre 4 e 17 anos, são pessoas negras. 70% das pessoas que estão fora. Então, a educação que nós questionamos, a educação que nós queremos ver qualificada, tem um contingente populacional que nem essa educação está acessando. Então, isso é um problema. Isso é um problema grave, é um problema urgente. E aí, quando a gente entra nos processos de educação básica e fala de analfabetismo, por exemplo, em 2018, era 9% o número de pessoas negras em situação de analfabetismo. O índice era de 9%. Isso representa o dobro entre as pessoas brancas. Essa palavra, o dobro, é muito importante que todo mundo guarde aqui, tá? Porque ela vai aparecer em outros momentos. Enquanto 22% da população branca, de pessoas brancas, tiveram acesso a 12 anos de estudo, por exemplo, esse número, quando a gente fala da população negra, cai para 9,4%. Então, de novo, é mais que o dobro.
E quando nós vamos para as escolas de curso superior, pessoas negras são apenas 29% na graduação e na pós-graduação. Isso quando a gente... E somente 0,03% do total de doutores numa universidade como a USP. Isso num país que tem 56% da população negra, quando a gente considera pessoas pretas e pessoas pardas, isso é um abismo. Isso é uma diferença abissal. Esses números, e aí quando a gente está falando de trajetória de pessoas, então nós estamos falando de pessoas que estão tendo dificuldade de acessar a educação. Quando acessa a educação, acessa uma educação de baixa qualidade. Dentro dessa educação de baixa qualidade, o percurso desta pessoa no sentido de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento das suas aprendizagens, de avanço em relação aos seus níveis de aprendizagem, é sempre maior, é sempre menor, e muitas vezes se coloca na metade da situação de uma pessoa branca, do desempenho de uma pessoa branca. Essa pessoa vai viver essa situação na escola. Se esta pessoa vivenciou essa situação toda na escola e chegou até a universidade, ela vai representar 20%, 29% das pessoas que estão na universidade. E se ela vai para o mercado de trabalho, depois de passar por tudo isso, depois de vencer tudo isso, ela vai representar 4% das pessoas que estão em situação de liderança. Então é muito importante que a gente olhe para essas questões e olhe para isso como algo que precisa ser resolvido, algo que precisa ser avançado. E quando e esses números, falta só 1 minuto para terminar. E quando a gente fala desses números, esses números eles não têm uma questão de que eles brotaram do nada. Eles têm razão de existir. Eles têm raiz de existência. E a raiz de existência, ela mora nesse lugar que você trouxe, Janaína. Ela mora em processos históricos de exclusão da população negra, e ela mora em processos cotidianos de discriminação e de racismo. Tem uma fala que é de um ex-jogador de basquete, o Kareem Abdul-Jabbar, que ele fala que o racismo é como uma poeira. É algo que ele está presente, que você sente, mas que muitas vezes você não toca. E está expressado nas mais diferentes formas. No lugar de trazer aqui, talvez, algumas situações muito evidentes de racismo e tal, eu vou trazer outros elementos onde mora esse tipo de situação. O racismo, ele mora quando a gente não considera, por exemplo, as necessidades da população negra, as necessidades de equidade racial, dentro das políticas que nós formulamos. Então, se a gente pega a Base Nacional Comum, um documento de 600 páginas, em 6 momentos, é citada a palavra equidade racial. Quando a gente olha para os planos municipais, estaduais, nacional de educação, a palavra equidade racial, ela não aparece. Quando vocês estão publicando um livro hoje. E que bom que tantos outros livros estão sendo publicados sobre essa temática. Há tempos atrás, eu lidei com um livro da área de educação, e era um livro bastante interessante, porque ele falava de cases, ele falava de orientações para os professores e gestores, e ele era um livro realmente muito bom, e ele trazia muitos exercícios, muito trabalho de planejamento e tudo. O que me chamou a atenção nesse livro também foi o único momento deste livro, de 360 páginas, em que a palavra negro aparece, é na hora de identificar um estudante, era um caso de um estudante em conflito com a lei. E pior,
Todo momento que aparecia a palavra gestor, gestora, neste livro, eu, como um homem negro, como uma pessoa que estuda esse campo e que trabalha sobre esse campo, eu imaginava uma pessoa branca. Quando falava de uma família desestruturada, com problemas, com dificuldade, aluno indisciplinado, se imaginava um aluno negro. Então, esse tipo de situação, essa poeira que permeia as nossas visões, os nossos olhares, os nossos escritos sobre isso, as nossas problematizações que não são feitas, elas moram e elas guardam a razão e elas guardam a raiz desse desafio que a gente tem vivido. E a gente precisa avançar sobre eles. Então, avançar sobre eles, e eu já vou parar para depois a gente falar um pouquinho sobre caminhos de solução, vai precisar que a gente olhe para discussões macro, olhar para dados, informações macro, políticas macro, mas vai demandar também que a gente olhe para essas situações que são situações cotidianas. Vai demandar que a gente olhe para essas situações que são pequenas, para que a gente possa avançar sobre isso. E a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do tempo aqui. Bom, gostaria de lembrar a todos e todas que na pasta de vocês tem, então, as informações para utilizar a ferramenta Slido, ou quem quiser enviar as perguntas, que daqui a pouco nós teremos um momento para discutir essas questões. Tá? E para você, Cleidiane, quais são, ainda hoje, os principais desafios que você enfrenta? O que você vê? Pessoal, boa tarde. Eu já vou começando com os protocolos, porque eu sou dessas. Tá? Eu sou muito pequena e para me ficar aqui atrás, eu não tenho visibilidade nenhuma. E a gente, enquanto povo indígena, enquanto povo negro, como povo de comunidade, a gente precisa dessa visibilidade sim, né? Nós sabemos disso. Então, eu sou Cleidiane, estou vindo da terra indígena, Tremembé da Barra do Mundaú, em Itapipoca, um município que tem 3 climas, tem praia, serra e sertão. E eu moro numa ilhazinha chamada Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, que fica entre o rio e o mar, e eu tenho o privilégio de ter o rio e o mar ao meu redor, né? No calorzinho do Ceará. Enquanto mulher indígena, né, eu queria agradecer a esse espaço de formação tão bonito, com pessoas diversas, com pessoas com características diferentes, porém iguais. Nós somos iguais. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? E nesse cenário de enfrentamento a esses desafios, os povos indígenas, assim como os nossos irmãos negros, nós também vivemos situações perplexas, que muitas vezes não dá nem para acreditar, né? E eu vou contar um pouco da história do meu território, porque a partir dessa história vocês vão perceber o quanto de racismo, o quanto de desafio a gente tem enfrentado para sobreviver e para existir, né? Porque essa é a nossa luta, para existir. O nosso território tem 3.580 hectares e a gente luta fervorosamente pela homologação final do nosso território, deste território que em 2023 foi homologado pelo presidente da República. Mas a gente enfrenta um complexo turístico internacional através de uma empresa que se chama Nova Atlântida, onde reuniu 13 países e os maiores empresários do mundo. O chefe deles, um grande empresário procurado, inclusive, pela Interpol. E a gente tem enfrentado esse empreendimento de uma forma muito forte, com as mulheres à frente, porque o meu território, sendo indígena, não tem pajé e não tem cacique, ele tem 2 lideranças mulheres. E eu gosto sempre de colocar isso, porque a força da mulher, e a gente sabe que a mulher, ela, por ser mulher, ela já sofre discriminação, ela já sofre preconceito, e a gente vem nessa luta, nessa história, travando o desafio de ser indígena, de ser mulher liderança, de ser mulher à frente de uma luta e, sobretudo, de ser mulher que luta por igualdade de direitos. Então, esse território, lutando contra esse empreendimento, que é para fazer uma cidade turística internacional no nosso território, e a gente tem um vínculo afetivo, ancestral, cultural com esse território, e por isso nós lutamos por ele.
a gente tem se confrontado com diversas situações, né? E dentro dessas situações, a gente percebe que, por ser indígena, a gente não teria direito a nada, inclusive à educação, né? E quando eu era criança, a minha vida inteira eu estudei numa escola convencional, que a gente chama Escola do Branco. E algumas das vezes nós nos deparamos com situações que a gente não tinha direito de usar o carro de transporte escolar, que era um caminhão pau de arara, porque a gente era indígena e a gente fedia, porque era indígena. Nós não tínhamos direito de ir com os outros, porque o índio fede. Porque isso foi o que foi colocado nos livros de história, feito inclusive pelos não índios. Porque o homem branco se achava no direito de escrever sobre os índios, se achava no direito de escrever sobre os negros. E é por isso que hoje a gente luta por uma educação diferenciada, para que nós escrevamos sobre nós. E tem que ser nós por nós. Hoje eu disse essa frase aqui a alguém, nós por nós, né? E a gente precisa entender isso nesse cenário que a gente enfrenta desses desafios. Quando a gente conseguiu perceber que a gente não precisava ser discriminado, que a gente não precisava passar por uma situação de eu ter que ir a pé, andar 7 quilômetros para me chegar numa escola por ser indígena, a gente começou a entender que a gente tinha direitos. E a gente foi estudar. E foi a educação que transformou esses desafios que a gente enfrentava na época, que não deixaram de acontecer. Hoje eles acontecem de uma forma mascarada, porque os nossos territórios eles continuam sendo invadidos da mesma forma que aconteceu lá em 1500. Os nossos territórios eles continuam sendo vendidos, né? E quando eu falo isso, eu não falo só das populações dos povos indígenas, eu falo isso das populações que são vulneráveis, que a gente é vendido o tempo todo, a nossa identidade ela é vendida o tempo todo, né? E a gente começou a buscar uma educação diferenciada. E nós, hoje, no nosso território, nós temos 2 escolas indígenas, através de muita luta, de muita resistência. E quando a gente conseguiu a construção das nossas escolas, todo o povo, que nós temos mais ou menos 600 indígenas dentro do nosso território, a gente tinha que ficar 24 horas monitorando a obra para que a empresa pudesse construir a escola, porque a gente, enquanto indígena, não poderia ter direito a uma escola. Porque a gente era indígena, nós não tínhamos esse direito. Mas a gente, com força e resistência, hoje elas estão lá, né? E esse racismo, essa discriminação, ela não acontece só nesse âmbito territorial, só no âmbito da educação. Também existe o racismo ambiental. Por isso que a gente sofre tanto dentro do nosso território. Porque por ser um território, que eu digo um território muito sagrado para a gente, nós temos diversas fontes de águas naturais, doce, nós temos as nossas dunas naturais, as nossas lagoas, nós temos o rio, nós temos o mar, nós temos o manguezal, nós temos uma infinidade de coisas no nosso território. Então, os grandes empresários acham que a gente não tem direito àquele espaço, porque ele é bonito demais para ser para nós, né? Então, eles querem transformar aquele lugar. E a gente tem conseguido, com a nossa resistência e, sobretudo, com a força da mulher à frente desses espaços de luta, a gente tem conseguido manter o nosso território livre dessas perseguições, né? A gente tem lutado muito, tem sofrido muito, mas aqui estamos nós, né? Hoje, como eu falei para vocês, nós temos 2 escolas, território homologado, mas, sobretudo, a gente tem construído na educação espaços de formação para que o homem branco, quando eu digo homem branco, não é todo mundo que é branco, é aquele homem que tenta nos derrubar, que tenta adentrar o nosso território sem a nossa autorização, é aquele que tenta a todo custo tomar os nossos espaços, né? Então, a gente tem lutado e tem construído ferramentas para isso, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou disponibilizar para que vocês possam ver com os olhos de vocês e podem ficar passando, eu não sei quem pode distribuir aí, mas para vocês verem os nossos elementos que a gente está usando, o que a gente está construindo. É nós falando de nós mesmos, é nós construindo para nós mesmos, para a gente enfrentar. Vai acabar? Não sei, não tenho a mínima ideia, porque a gente se depara com situações todo dia. Para mim sair da minha aldeia para cá, quantas coisas eu vivi nesse caminho, porque eu saí de casa ontem às 7h30 da manhã.
Então, quantas coisas eu vivi. Eu chego no aeroporto com um brinco desse, com o meu colar que eu estava usando ontem era grande, as pessoas ficam olhando para a gente como se a gente não tivesse o direito de estar ali no aeroporto. Não, é índio? Ele vai andar num avião, não acredito. É índio, por que tu usa um relógio? Por que tu usa um celular? Por que tu tem uma casa de tijolo? Por que tu viaja de avião? Como é que tu se formou uma professora? A gente se depara com questionamentos desse tipo o tempo inteiro. E eu tenho certeza que essas situações, elas não acontecem só comigo por ser indígena, não. Acontece também com os irmãos negros, que eu sei da luta diária, que eu sei o quanto a gente tem lutado contra isso no nosso dia a dia. Mas o que nós precisamos fazer é estar cientes e firmes da nossa identidade construída. E a nossa identidade ela se constrói com processos de educação, com processos de transformação. Por isso que eu acredito muito, que a educação é a porta de transformação para isso. Se existe uma porta que eu acredito ainda, é a educação. Então, eu parabenizo muito a Elos por abrir um espaço como esse, de formação, de discussão, para que a gente possa trazer reflexões como essa e a gente possa perceber o quanto a gente ainda tem desses desafios no nosso cotidiano, né? E eu já vi que só falta 1 minuto para a minha fala, mas eu não posso deixar de vir aqui a São Paulo, a primeira vez que eu vim, e não cantar uma música do meu povo para deixar entoado para vocês. Eu sou uma cabocla da Jurema e protegida por meus orixás, com minhas ervas, meu maracá, meu ritual vou começar. Com minhas ervas, meu maracá, meu ritual vou começar. Saudação aos meus troncos velhos, às troncas velhas, aos meus ancestrais, aos meus orixás e todos aqueles que lutam por igualdade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Que momento sem igual que a Cleidiane nos proporcionou, Cleidiane. Bom, nós sabemos que são grandes os desafios. Na fala do Elton, na fala da Cleidiane, ficou muito evidente. Mas acho que todos nós que estamos aqui, todos e todas, nós temos esse desejo de ver essa situação mudar, né, de ver avanços, e nós queremos saber como nós podemos contribuir para que futuramente nós não precisemos estar discutindo sobre esses desafios que hoje ainda se apresentam, né? Então, existe uma diferença grande entre não ser racista e entre ser antirracista, né? Como que nós podemos pensar em ações práticas para que a gente possa auxiliar cada um no seu local de trabalho, cada um nas suas atividades cotidianas? Como que nós podemos auxiliar a reverter essa situação que ainda se apresenta nos dias de hoje? Eu posso quebrar o protocolo? Pode, Elton. À vontade. Pessoa que pede permissão para quebrar o protocolo. Porque assim é bem melhor mesmo, né, Cleidiane? Assim, a gente está em pé, tudo. A gente é professor de vivência, a gente está acostumado a falar em pé e andando, inclusive. Acho que aí é o ponto, né? Antes de tudo, estou esquecendo de falar uma coisa, gente. Infelizmente, vai acontecer uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? Que é falar e precisar se retirar, precisar ir embora. Eu estou vivendo uma questão de família particular, eu vou precisar terminar aqui a nossa fala e não ficar o evento inteiro, infelizmente, tá bom? Então, eu peço desde já desculpas a vocês por conta disso, que é uma situação que realmente eu não gosto. Eu gosto de ficar o evento inteiro e conseguir lidar e ouvir todas as falas, de ouvir todo mundo e tudo.
Mas esse é o ponto, Janaína, que é como que a gente está diante disso tudo, diante dessas questões todas, né? E como que a gente se posiciona e como que a gente procura os caminhos para reverter essa situação, né? Até no DACOR mesmo, que o DACOR é Dados contra o Racismo. Então, a gente trabalha com as evidências sobre o racismo no Brasil, mas quando a gente fala de dados contra o racismo, tem uma outra camada que é importante que a gente olhe. Como que a gente transforma em dados e evidências aquilo que é contrário ao racismo? Os posicionamentos, as ações, aquilo que é feito contra isso. Então, é disso também que se trata. E esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, a gente precisa ter. Agora, eu estou falando de um lugar e falando de uma posição, olhando muito para a área de educação. E quando a gente fala da área de educação, nós não podemos deixar de falar de política pública. Nós não podemos falar de grandes decisões e falar de políticas sistêmicas. Então, primeiro, não vai se combater o racismo somente com ações pontuais em novembro. Não vai se combater o racismo com uma campanha aqui e ali. Não vai se combater o racismo quando me pedem, algumas vezes, me passa um glossário sobre expressões racistas que eu não devo falar. Me desculpe, mas a gente não vai combater o racismo dessa forma. A gente vai combater o racismo com conhecimento. Antes de conhecimento, reconhecimento. A sociedade brasileira precisa reconhecer este desafio, reconhecer esse problema, de uma vez por todas. O mito da democracia racial, as ideologias todas envolvidas nisso, nos fez acreditar ao longo desse tempo que nós somos um país sem nenhum conflito dentro deste campo. Só que o cotidiano, essa poeira que eu falei agora há pouco, esses dados, essas situações todas, mostram que esse conflito, ele existe. E ele não só existe, como ele impede o desenvolvimento de pessoas. E pior, ele exclui e ele elimina pessoas nesse processo todo. E há muito tempo. Então, fechar os olhos para isso é uma excrescência. Tem uma outra coisa, e que aí nos ajuda a reconhecer essa história. Quando se fala de inclusão da cultura e da cultura negra, africana, indígena, dos povos originários, quando se fala de inclusão desses elementos no currículo da educação brasileira, a gente precisa entender isso como uma coisa, assim, isso é muito fora do lugar. Isso é muito necessário, se fez necessário. Agora, isso, se a gente for olhar mesmo na raiz da questão, isso é uma coisa, gente, muito fora do lugar. Porque se nós estivéssemos falando da Finlândia e da inclusão da cultura de pessoas que saíram, talvez, que migraram da África, da Ásia, para trabalhar, para viver e tal, num país como a Finlândia, por exemplo, é uma coisa. Agora, falar disso num país como o Brasil mostra que este processo, este projeto de nação, de educação, de processos educacionais, eles foram feitos à imagem e semelhança de pessoas brancas e dentro de uma estrutura de poder branco e que exclui um contingente populacional de pessoas negras, de pessoas indígenas e quilombola. Isso precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto. Um dos campos de reversão disso é no campo das políticas. E aí, é o que eu estava dizendo aqui no começo, políticas que sejam políticas sistêmicas. Então, por exemplo, nós acreditamos que
políticas de equidade racial, de educação para as relações étnico-raciais em secretarias de educação, precisam acontecer e precisam ser feitas, pelo menos considerando 5 elementos. Institucionalizar esse processo, e não como um projeto específico, mas sim como algo dentro da institucionalização da secretaria. Então, precisa ter ali pessoas, equipes, órgãos, coordenadorias, precisa ter marcos legais voltados para isso. Segundo ponto, não vai se fazer isso sem formar pessoas, sem formar professores, sem formar gestores. Teve uma pesquisa da Nova Escola, que o da Cor teve a oportunidade de apoiar, e que saiu recentemente, que traz, por exemplo, que são os professores negros, a maioria das pessoas que consideram o racismo um dos maiores desafios que a escola enfrenta hoje em dia. E aí a minha pergunta é: o que os professores brancos consideram um problema na escola? E a gente precisa entender o que os professores brancos consideram como um problema na escola, para ajudar a reverter isso. Muitas vezes a gente não procura entender como que gestores, professores, educadores, as pessoas que fazem a educação e que majoritariamente estão fazendo as políticas educacionais também, como que eles estão pensando esses desafios e pensando esses problemas. E se a gente não chegar nessas pessoas por meio de formações, por exemplo, vai ser muito difícil a gente acessar isso. E me causa muita espécie, me causa um problema muito grande quando a gente vive desafios educacionais imensos no país, das mais diferentes ordens, e quando me perguntam o que é, de fato, então, a educação antirracista. Porque a gente precisa implementar isso urgente nas escolas, e a gente precisa fazer disso para ontem. Só que não querem colocar recurso nisso. Não querem formar pessoas para isso. Não querem desenvolver materiais didáticos para isso. Ora, ao longo do tempo nós tivemos que fazer tudo isso em relação à educação. A gente teve que formar a gente, teve que colocar recurso, teve que fazer escolha, criar processos de avaliação, criar escola, a gente teve que fazer uma série de coisas. Então, porque parece que agora a gente precisa, de uma hora para outra, encontrar uma palavra mágica que dê conta desse atraso todo. Não, a gente vai ter que colocar os mesmos recursos, talvez, à disposição. Então, formar pessoas é um desses elementos. Trazer recursos é outro desses elementos. Monitorar processos, levantar dados, levantar evidências. E que bom que o Ernesto vai estar aqui, vai falar sobre isso mais à frente, melhor que eu. Mas levantar dados, levantar evidências sobre a situação de aprendizado de estudantes negros e negras, sobre a situação de aprendizado de estudantes indígenas, de estudantes quilombola, sobre a situação de como que essas pessoas vivenciam a escola, como que elas lidam com a escola e como que elas se sentem ou não acolhidas nessa escola. É preciso levantar essas informações para que a gente possa tomar a decisão de um jeito mais efetivo. E por que eu digo isso? Porque, gente, nós levantamos informação de tudo quanto é jeito. Na escola, para a escola e na educação. Só que sobre isso, a gente tem um conjunto de lacunas, um conjunto de buracos que precisam ser revistos. Outro elemento que a gente considera que é importante também é pensar ações afirmativas na educação. Nós precisamos sim ter gestores negros e negras. Nós precisamos ter gestores indígenas, quilombolas. Nós precisamos ter professores diversificados, também um corpo docente diversificado na escola. Porque são essas pessoas que vão pensar em impulsionar processos pedagógicos, que é uma outra camada, e impulsionar esse currículo para funcionar nessa direção, para se realizar nessa direção.
E quando a gente fala dos processos pedagógicos e das propostas pedagógicas e currículo, então a gente está falando de descer mesmo para a escola e de descer mesmo para a sala de aula. E na sala de aula tem uma questão, mas eu acho que a educação ainda não está tão preparada para essa conversa, mas é uma conversa que a gente vai precisar começar a ter. Uma coisa, dentro dessa questão da inclusão, da cultura e tal, nos anos 80, quando a gente tinha aquela situação de Dia do Índio, né? E eu era estudante do ensino fundamental 1 nos anos 80, tinha momentos que a gente se vestia como um indígena norte-americano. Era aquilo que a gente via nos filmes. Hoje em dia eu posso dizer que isso avançou. Avançou. Né? E isso, ok, ótimo. Nós não temos mais esse tipo de situação tão absurda. Podemos dizer que avançou. Agora, tem um outro avanço. Tem um outro avanço. Que é um avanço de descolonizar a educação. Que é um avanço de falar, de trazer essa questão, por exemplo, da cultura negra. Não a cultura, eu não estou falando de trazer, vamos trazer a capoeira para dentro da escola. Isso é uma coisa. Outra coisa é trazer a noção de corporeidade. Outra coisa é trazer a construção de bem comum, a construção de comunidades, que a experiência negra no Brasil, ela traz isso com muita força. A experiência quilombola traz isso com muita força. A experiência indígena traz isso com muita força. Falar de mudança climática, sim, trazendo os elementos considerados dentro dessa dimensão, mas trazer também o que é clima numa perspectiva indígena, numa perspectiva de povos originários. O que é relacionamento, o que é construção de relação dentro dessas perspectivas, que são perspectivas civilizatórias também. Então, esse é um avanço que a educação ela precisa ter, e é muito importante que a gente esteja atento a esses movimentos e essas possibilidades. Agora, a gente só vai fazer isso, primeiro, trazendo muito conhecimento à tona, abrindo muito espaço para isso, priorizando essas situações e avançando sobre elas dentro de perspectivas que vão da política até as tomadas de decisão políticas, até as tomadas de decisão mais cotidianas. Então a gente está falando de mudança de coisas que parecem que são pequenas, mas, por exemplo, uma escola que escolhe colocar cartazes e coloca cartazes de pessoas negras, fotografias, que muda o seu aspecto visual, contemplando essas pessoas, ela está sendo mais acolhedora em relação a essas pessoas. Uma escola onde os estudantes eles sentam em círculo e olham um para os outros, é uma escola que ela está acolhendo muito mais o diálogo e está acolhendo muito mais a diversidade. E a diversidade, ela precisa ser um valor absoluto quando a gente fala especialmente de escola pública. Eu vou acabar aqui, mas vou trazer somente uma fala de um menininho que eu gosto muito, que é meu filho. Tá? Que ele ia estar aqui, mas não veio. O Augusto, ele estuda numa escola particular, progressista, aqui em São Paulo. O Augusto, eu fui pegá-lo na escola essa semana, no primeiro dia de aula, quando começou. Ele já tem 10 anos, ele já está no 5º ano do fundamental. Aí ele veio correndo. Estava eu, o cachorro dele, ele veio correndo, tal, abraçou primeiro o cachorro, claro, depois me abraçou. E aí ele falou o seguinte, ele virou para mim e falou: entraram mais 5 alunos novos na minha sala. Eu falei: puxa, filho, que legal. E aí, né, eles são legais? Eles são legais. E entrou mais um aluno negro. Detalhe, o Augusto é o único aluno negro
na escola dele no período da manhã. Entrou mais um aluno negro. Falei, puxa, que bom. E entraram também os alunos mais altos e mais gordinhos também, pai. Falei, que bom. Aí ele virou para mim e falou, agora eu não me... Um menino de 10 anos, ele virou para mim e falou, agora eu não me sinto sozinho. Agora, na minha sala, a minha sala não é só de gente branca e magra. Porque o Augusto é forte, alto e negro. Ele era a pessoa sozinha. E ele falou uma outra vez, ele falou o seguinte, ele falou, as pessoas negras na escola, elas se amam mais. Por quê? Porque os professores negros na escola, os alunos negros, os poucos alunos negros na escola, as pessoas negras na escola, elas demonstravam afeto muito mais. Elas ficavam juntas o tempo inteiro e se abraçam e estão juntos e tal. As pessoas brancas, ele falou que não. Depois, conversando com a coordenação da escola, a coordenação falou assim, Elton, ele falou isso porque as pessoas brancas não precisam demonstrar esse afeto. O mundo já é delas, a escola já é delas. Então, isso é de uma tristeza absoluta. E é de uma potência, de uma riqueza muito grande, uma criança poder reconhecer que a diversidade ela é um valor. Então, a escola ela precisa promover isso. Ela precisa trazer isso à tona. E isso é algo que está no campo das coisas, digamos, terrenas. Está no campo das relações. Está no campo daquilo que as escolas elas podem construir entre elas. Sem deixar de lado a necessidade e a perspectiva das políticas públicas que precisam ser remodeladas e precisam contemplar também essas questões, né? Mas é como a gente está dizendo que a educação e a mudança, ela precisa muito dessa conexão quase, para a gente trazer aqui para os nossos antepassados e para os nossos orixás e para aquilo que nos guia, ela precisa dessa conexão de terra e céu, de alguma forma. Precisa do macro, das mudanças de política pública, de forma estruturada, sistêmica e contínua, e precisa dessas mudanças cotidianas que se fazem no campo das relações, e a gente só vai fazer isso se a gente conseguir bons processos de formação, de orientação e de chegada nas escolas de forma estruturada e de forma coerente e estruturante. É isso, por enquanto. Tá ligado. Vamos aqui completando, né, uma fala tão potente do nosso colega que aqui trouxe. Mas eu elenquei aqui algumas possibilidades. Uma delas é construir espaços de formação como esse, né? Se tivessem isso em todos os espaços de formação, de educação, eu acho que a gente já teria avançado muito nessa pauta, nessa questão. Mas isso ainda é algo muito retraído, é algo ainda muito singular. Pouco se fala sobre isso, né? Só se lembram dos povos indígenas, dos negros, lá naquela data que é alusiva, que não foi nem a gente que criou essa data, né? Aí todo mundo se lembra dos povos indígenas, todo mundo se lembra dos negros, né? E assim vai. Então, acho que construir espaços de formação é uma possibilidade muito potente que a gente precisa pensar em como que a gente pode disseminar isso na nossa sociedade de uma forma mais geral, né? Os professores, sobretudo, eles precisam disso. Eu sou professora da educação indígena lá no estado do Ceará. Faço isso há 19 anos da minha vida, mas também faço educação em outros espaços, né? E, às vezes, a gente se depara com professores que ainda não têm sequer o mínimo conhecimento para falar sobre povos indígenas, né? Então, isso ainda é muito triste para a nossa realidade. Um país que passa reportagens diariamente de preconceito, de discriminação e de situações nos telejornais, e a gente ainda se depara com professores, né, que deveriam ter esse conhecimento mais amplo dessa situação, ainda não detêm sobre isso, né?
Eu acho que uma outra coisa que eu trago como experiência são os processos de construir a educação diferenciada. Para a gente, a educação indígena, e eu me retrato a isso como educação diferenciada, porque é pensar um processo de educação a partir da vivência dos nossos alunos. Porque hoje, né, e eu digo isso porque eu também faço a educação em outros espaços, mas o que a gente vê é que a educação ela é muito pautada nos livros didáticos. E a gente não se detém ao aprendizado, a construir a educação da base. Todo mundo tem uma cultura, todo mundo tem uma identidade. Independente se ele mora numa aldeia indígena, no quilombo, se ele mora no bairro, se ele mora na cidade, ele tem uma cultura. Então, por que não a gente aproveitar essa cultura? Por que a gente não faz a educação a partir do que esse menino já tem, do que essa menina já tem, né? Por que a gente não constrói a identidade de gênero a partir do que a gente entende dentro daquele território? E a educação diferenciada é isso, é pensar o território como berço de aprendizado. O nosso livro é o nosso território e tudo que tem nele. É valorizar as profissões e entender que os nossos meninos e as nossas meninas, eles têm o poder de decisão, o que eles querem ser. E valorizar principalmente as nossas profissões ancestrais. Porque a gente pergunta por menina assim, tu quer ser o quê? Um médico ou um advogado? Tu quer ser enfermeiro ou tu quer ser um dentista? Mas ninguém pergunta, tu quer ser uma parteira? Tu quer ser um benzedor? Um curador? Ninguém pergunta isso. Tu quer ser uma raizeira? Essas são as nossas profissões ancestrais. A gente se cura com isso. Por que a gente está morrendo? Por que a gente está se matando? Né? A gente precisa fazer muitas reflexões com relação a isso. E eu trago a experiência, como vocês puderam ver, a fortaleza que é a medicina tradicional. E que é um elemento que a gente está construindo no nosso território a partir da educação. E a gente tem já uma produção que está circulando, mas essa produção, ela é, sobretudo, uma construção coletiva. Não é eu que digo, não é só aquele menino, aquela sala de aula que diz, é os mais velhos, que a gente chama de troncos velhos. Eles são professores. É a parteira, é a raizeira, é o curador. Essas pessoas, elas precisam ser vistas também. Porque todo mundo, em algum momento, se você não passou, mas sua ancestralidade passou, por aquele momento que você precisou de um deles. A vida toda nós não tivemos médicos, enfermeiros, hospitais. A nossa ancestralidade, independentemente de onde você pode estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, a sua ancestralidade passou por isso. Né? Então, construir processos de educação diferenciada é pensar também nessa valorização do que a gente chama de profissões ancestrais e valorizar esse conhecimento, sobretudo dessas pessoas que por muito tempo foram chamadas de analfabetos. Mas que nós aprendemos na nossa essência que elas de analfabeto elas não tinham nada, elas só não sabiam ler e escrever, era só um detalhe. Porque conhecimento e ciência eles têm. E isso não é dado em faculdade nenhuma. Isso não é dado em nenhuma faculdade. Então é preciso a gente pensar do ponto de vista diferente. Sair dessa nossa zona de entender o mundo aqui pertinho do nosso nariz e compreender que existem outras coisas mais além. E conhecer esses processos de educação diferenciada ou de educação contextualizada também é uma possibilidade de entender. Como é que a gente pode? O índio não é bicho, o negro não fede. Mas eu só vou descobrir isso se eu tiver uma vivência. Se eu tiver a possibilidade de contar com isso em algum momento da minha vida. Porque só as pessoas falando, a gente acaba que muitas vezes não internalizando isso para a gente, né? Então, isso também é uma questão importante. Outra coisa que o colega trouxe muito bem, e a gente não pode deixar de esquecer, e eu até já falei, mas vou frisar de novo, que os povos indígenas, que antes a gente chamava o Dia do Índio, hoje o Dia dos Povos Indígenas, eles só são lembrados no mês de abril. Quando é no mês de abril, eu trabalho em escola indígena, mas no mês de abril a gente recebe convite de todo quanto é jeito. Para ir para a escola, para receber escola, para visitar, o menino vir conhecer. Mas o restante do ano ninguém se lembra que existem os povos indígenas. Por que a gente não muda isso? Né? Por que a gente não começa a pensar que os povos indígenas, que os negros, que a gente tem a nossa contribuição, que nós somos pessoas iguais, o que muda a gente é a nossa cultura, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de enxergar a vida.
Isso é o que nos faz diferentes, né? Mas a gente não é inferior a ninguém, nem ninguém é inferior a gente, né? E quantas vezes eu, quando era menina, escutei os mais velhos dizerem: se o homem não tomar cuidado, daqui a pouco o mundo pega fogo. E o que é que nós estamos vivendo hoje, né? Então a gente precisa aprender com essa sabedoria ancestral. A gente precisa ver, olhar e vivenciar isso que a gente tem nesses territórios, nessas comunidades que a gente chama de populações vulneráveis e de conhecimento são tão ricas para nos ensinar de uma forma geral, né? Uma outra coisa é conhecer os processos de formação dos povos, sejam eles indígenas, negros. Todos nós temos o nosso processo de formação. E eu acredito muito que a educação é essa porta de fazer isso acontecer, né? Aí está circulando a cartilha da medicina tradicional do povo Tremembé da Barra do Mundaú. Está circulando o plano de gestão territorial e ambiental do povo Tremembé, que é um plano de como é que a gente quer fazer a gestão daquele território. Como é que a criança que ainda nem nasceu, como é que ela deve se comportar dentro daquele território. Qual é a planta que ela jamais deve desmatar naquele território, porque ela é importante para a cultura alimentar daquele povo. Qual é a parte do território que não se pode sofrer nenhuma degradação ambiental, porque aquilo é uma mata que tem as raízes, que tem as folhas para fazer os remédios de cura para o nosso território. Então, o plano de gestão é isso. E educação é isso. É trazer o que de fato é importante. É trazer o que de fato aqueles alunos daquela comunidade vão precisar. E vocês podem me perguntar o seguinte: e aí a educação indígena? E como é que ela forma um menino se ele quiser ser médico? Como é que forma se ele quiser ser enfermeiro, se ele quiser ser advogado? A nossa tem dado certo, porque nós já temos antropólogos formados, nós temos jornalistas em formação, nós temos biomédicos, nós temos agrônomos. Então, nós estamos lutando para que, no futuro bem próximo, todas essas profissões elas estejam dentro do território e que elas sejam indígenas. Saindo da educação indígena, da educação de base, da educação contextualizada, dessa educação diferenciada, que muito tão desacreditada ainda, né? Então, essa é a experiência do meu povo. Mas eu sei que existem inúmeras experiências, às vezes pertinho da gente, que a gente pode aproveitar, que a gente pode vivenciar, né? E lá onde eu moro também, nós somos um povo que a gente vive de festa, nós comemora tudo. Hoje é a festa da Mãe d'Água, conhecida como Iemanjá, né? Nós estamos em festa. Para mim sair do meu território foi com uma dorzinha no coração, porque a gente passa 2 dias em festa. Mas a gente faz essas festas como também uma ação importante, viu? Para que a gente possa se contrapor a ações como essa. Porque a gente recebe pessoas que vão para vivenciar. E quando elas vivenciam, elas desconstroem aqueles estereótipos, aqueles paradigmas, aquelas imagens que colocaram nos livros sobre nós e que não era nós, né? Então, é isso, né? E também eu trago, que já está encerrando meu tempo aqui, a gente tem a questão do tempo, né? O tempo. Felizmente. E aí, eu trago para finalizar essa questão, né? Tão importante que a gente precisa olhar, para além de tudo isso, a formação diferenciada, esse contexto, olhar para essas vivências, mas também a gente não pode esquecer que a gente precisa pensar nas práticas do cuidado com a Mãe Terra. A gente precisa olhar para os cuidados da Mãe Natureza, né? E a gente não pode esquecer que é função nossa, enquanto educador, enquanto professor, em qualquer espaço que a gente esteja. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Se tiver alguma pergunta para fazer, eu queria falar mais, mas não pode, então depois a gente vai conversando aqui, viu? Nós temos algumas perguntas aqui do público, mas em função do tempo, nós só vamos conseguir fazer uma. Aí eu me comprometo a enviar as perguntas para vocês depois, e se vocês puderem responder, nós compartilhamos depois com todos que estão presentes. Nós temos os e-mails, aí nós podemos compartilhar as respostas depois, tá? Tem uma pergunta aqui, para além da representatividade, quais são os avanços que o Brasil tem, tendo como ministra dos povos originários a Sônia Guajajara? E aí eu já emendo para o Elton, assim, qual a importância de nós termos também um Ministério da Igualdade Racial, né, tendo à frente a Aniele? Tá? Vou pedir para vocês serem sucintos na resposta, tá, em função do tempo. Bem, gente, para nós é uma honra, né, a gente ter hoje uma mulher, que eu gosto de dizer sempre,
Porque a gente, enquanto mulher, a gente sabe dos desafios que a gente passa. E ocupar espaços de política, espaços de responsabilidade, é mais difícil ainda, né? Então, um avanço muito importante, que eu considero já bem no início da gestão, é a homologação dos territórios que a gente teve durante o ATL, em abril, que aconteceu em Brasília, onde o meu território foi homologado pelo presidente, através do Ministério dos Povos Indígenas. E não só isso, mas ressaltar também que no estado onde eu moro, existe uma Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, que também é gerido por uma mulher indígena, cacica, lá no Ceará. Então, a gente tem fortalecido muito isso. Para nós, é um grande desafio, porque construir política de educação, de saúde, territorial, para indígena não é fácil, mas a gente está tentando, a gente vai construir, nós vamos conseguir, a gente vai avançando, porque a gente é desses, a gente é dessas, né? A gente vai resistindo, vai construindo e vai criando também no coletivo. Perfeito. Bom, sendo bem sucinto, assim, eu acho que é uma riqueza, né? É uma riqueza, é uma importância absoluta, e já não era sem tempo, né? Da gente ter um ministério com esse foco e um ministério também formado por pessoas negras, né? Então, tem o Silvio Almeida, por exemplo, na área de direitos humanos. É fundamental. Então, e outra, é muito importante também que essas decisões, elas têm um efeito simbólico que é muito importante, que ele é muito fundamental. E a gente precisa entender isso, né, como sociedade, como país, como uma riqueza, como um elemento importante, como algo que é fundamental que exista. E indo mais longe, né? Querendo pessoas negras e indígenas no Ministério da Economia, no planejamento, né? na presidência, nos governos, nesses lugares, é extremamente importante. E eu aproveito, assim, só para falar de uma questão da representatividade, muitas vezes, que tem algumas falas que colocam isso dentro de um lugar que, assim, puxa, por exemplo, uma empresa, quando ela decide não abrir vagas afirmativas, porque ela não tem nenhuma política interna de apoio, sustentação, né, formação dessas pessoas que vão entrar. Então, ela espera mudar uma estrutura para poder tomar decisões de inclusão. Não, inverte isso, pelo amor de Deus, né? Precisa inverter essa lógica, precisa criar as estratégias de inclusão primeiro, e uma vez as pessoas ali dentro, friccionar esse processo também, para que essa estrutura mude, para que esses processos mudem. Senão, a gente fica de novo na velha história, isso nas ciências sociais, que eu sou das ciências sociais, é uma coisa muito complicada, que é aquilo, puxa, precisa mudar toda uma estrutura para aí as mudanças começarem a acontecer. Puxa, se fosse assim, a nossa trajetória como povo negro, a nossa trajetória como povos originários, nós não estaríamos aqui. É só pensar nisso. Né? Nós não estaríamos aqui, assim, esse auditório aqui estaria, sei lá, com uma representatividade aqui, ia ter 40% de pessoas aqui, porque nós não estaríamos aqui, né? Então, precisa inverter essas lógicas e friccionar esses processos. Ter essas pessoas nesses espaços de poder, fricciona esses espaços de poder, fricciona esses processos e faz com que isso tenha uma dinâmica que é uma dinâmica muito mais positiva, muito mais impactante. E, gente, muito obrigado. E achei muito interessante, 12 anos depois, veja como o espaço de mudança, o espaço da educação é um espaço brilhante, dá muito sentido para a nossa vida, para a nossa luta. É um espaço de mudança, né? E se a gente não acreditar nisso, não tem sentido.